Salve galera, eu sou o Renato. Eu sou o Felipe. Nós estamos aqui hoje em mais um Kotoku para falar sobre Recomendações de animes, recomendações de mangás, principalmente aqueles que talvez não sejam os mais conhecidos ou os mais populares, mas que têm o seu motivo de leitura, o seu motivo para assistir, que tem algum aspecto muito legal e nós vamos recomendar. Então, para minha primeira recomendação de hoje vai ser Psycho Pass. Psycho Pass conta a história da Akane, então, que é uma inspetora que ela entra para a polícia. E nesse mundo de Psycho Pass, o pessoal que trabalha na polícia, eles têm uma arma com todo um sistema tecnológico super integrado, que no momento que ela aponta a arma para um cidadão, para uma pessoa, aquela arma ela mede um coeficiente de periculosidade da pessoa. Assim. Baseado em questões psicológicas, Exatamente. Né? E aí, então, se ela aponta a arma para uma pessoa e o coeficiente é branco, é baixo, a arma não dispara, ela vai ficar travada e é isso aí. Quando ela aponta uma pessoa e o coeficiente fica amarelo, a arma dispara, a pessoa cai no chão atordoada. Quando o coeficiente fica vermelho, a arma dispara e a pessoa vira um sucão de mostarda, um sucão de ketchup no chão. Mas, e aí, no caso, a história se desenrola com a Akane, logo no início ela conhece o colega dela, que eles chamam carinhosamente no anime de Dogs, que são os agentes que eles têm coeficientes altos, mas eles são principalmente assim, ó, para que o inspetor ele não venha prejudicar a mente dele, às vezes. Própria não se traumatizar, né? Exatamente. E acabar alterando o seu grau de psicológico. Eles têm esses agentes que eles são responsáveis por eliminar as pessoas que no coeficiente fica vermelho. E o grande antagonista, que é o Shogo, dentro da história, é um cara onde ela aponta logo ali no segundo, terceiro episódio, ela já entra em contato com ele e ela vê ele matando uma pessoa, mas o coeficiente dele fica branco. Exatamente. Sendo que, dentro da lógica, o antagonista, ele não vê que o que ele tá fazendo é errado. Na cabeça dele tá super certo. Porque o interessante é essa... Assim como outras obras de ficção científica, né, que tratam desse negócio de crime, o que é crime, o que não é, ele tem esse negócio de questionar, tipo, quem que define que uma característica ela vai virar violência ou ela vai virar um crime, por exemplo. O que define que o coeficiente vai se tornar amarelo ou vermelho, que é o que ele não tem, né? Que ele como o sistema, pelo menos até onde eu lembro e eu entendo, ele mede, tipo, aspectos psicológicos da pessoa, em termos de endorfina e toda a química do cérebro e como a pessoa reage em relação a isso. E como ele não se altera quando comete um crime, por exemplo, isso não afeta ele psicologicamente. E isso acaba refletindo no fato que o próprio sistema não percebe, porque não houve uma alteração do que o sistema considera normal. Mas ele vai lá, mata e igual não dá em nada, né? Sim. É bem interessante, é um questionamento maneiro. Então, o Psycho Pass seriam o que? Praticamente 3 temporadas, mais um filme, eu acho. Acho que 1 ou 2 filmes. E fica a minha primeira sugestão. Ok, então pra minha primeira sugestão de anime vai Mushishi. Ele é um anime um pouco menos de ação, um pouco mais contemplativo, assim. E ele conta a história de um viajante, ele é meio aventureiro, meio biólogo, só que o que ele estuda são os mushis, que é no mundo, de acordo com o anime, né, no mundo existem criaturas que algumas pessoas conseguem ver e outras pessoas não, que seriam tipo formas de vida, e elas afetam às vezes
a vida terrena. Então, pode afetar de uma forma que talvez seja positiva ou pode afetar de uma forma que seja negativa. Então, eles são talvez folcloricamente considerados espíritos e tudo mais, e esse personagem principal ele quer estudar essas criaturas e entender por que elas são como elas são, de como elas funcionam, e ao longo do anime a gente vai acompanhando as viagens dele. Ele é um anime relativamente episódico, assim, então tem tipo problemas diferentes e ele resolvendo esses problemas, lidando com essas coisas que acontecem, relacionando, tipo, quando um Mushi, que são essas criaturas espirituais, digamos assim, quando um Mushi começa a alterar o mundo humano, ou quando o mundo humano começa a alterar o ambiente onde os Mushis estão. Então, ele é um cara que, tipo, ele não é um caçador de Mushis, porque ele vê que eles não são criaturas ruins ou nada assim, eles só são, tipo, uma natureza que tá escondida, que não é percebida, mas ele quer, tipo, criar um balanço e tudo mais. E é muito interessante tu ver as aventuras dele, tipo, com os diversos Mushis que aparecem, que afetam o mundo, esses efeitos que eles causam e como ele tipo, acalma os Mushis, ou como ele tipo, afasta os Mushis das pessoas para eles pararem de causar problemas. Então, assim, ele é um anime bem tipo, existem partes de ação, mas ele não é focado na ação, ele é focado na contemplação e no desenvolvimento do próprio personagem, assim como tu adentrar esse mundo onde essas criaturas existem, elas, como é que elas se comportam, como é que elas afetam os humanos e os humanos afetam elas. E é um anime bem feel good, assim, ele não é muito pesado assim pra coisa. Então é uma recomendação bastante leve, mas vale a pena. A animação é absolutamente linda, os efeitos visuais que são apresentados com os Mushis e tudo mais são sensacionais. Eu recomendo completamente. A história é legal. Eu acho que são 2 temporadas e um filme. Mas o quanto a pessoa quiser assistir, vai ter conteúdo lá. É interessante pra caramba. E essa é a minha recomendação. A minha segunda recomendação, então, vai ficar com Hoka no Yusha. Hoka no Yusha seria basicamente assim, a história do Adlet, que ele é um personagem sem superpoderes, e dando uma contextualizada, a cada 40 anos o rei demônio acorda, aí uma deusa escolhe 6 guerreiros para enfrentar o deus demônio e derrotá-lo. E nisso o Adlet, que não tem nada a ver, entra no meio de um torneio entre 2 pessoas que seriam concorrentes a essa vaga. Aí ele vai lá, bate nos 2. Ele meio que entra sem ser convidado. Sem ser convidado, ele entra penetra na disputa. E aí ele vai lá, vence os 2 e é preso. Só que ele acaba levando a marca, né? Exatamente. Ele ganha a marca de escolhido. E aí, qual é que é a principal sinopse, a grande ideia? Ele é um shonen, basicamente, assim. Tipo, o Adlet, ele não tem... Com o passar ali do tempo, ele vai recebendo novos colegas. Boa parte desses colegas tem superpoderes, desde a princesa lá, que é a principal parceira dele, cria lâminas, espadas. Tem uma outra que tem poderes do solo, a outra cria monstros e afins. E a Sá tem uma mina que cria munição para uma calibre 12. Então, assim, só que ele é um personagem normal, bem semelhante a um outro personagem da DC, assim, que usa preto e tem bumerangue, bomba de fumaça. Ele é exatamente aquele cara que, tipo, juntou um monte de bugiganga pra tudo que é tipo de ocasião e pegou e foi, né? Exatamente. E aí
na minha opinião, assim, por mais que ele seja um shounen, assim, o shounen geralmente tem essa característica mais de luta, de combate. Ele tem algumas questões, porque ele carrega, na verdade, assim, um mistério, porque a partir da metade do anime tu tem um ponto de reviravolta ali. Então ele começa como um shounenzinho assim clássico, vai se apresentando no início, ele vai transcorrendo, mostrando alguns mistérios, tendo algumas reviravoltas assim que tu não espera. E eu acho assim, ó, super legal, porque no momento assim, ó, como tu já comentou sobre Mushishi, quando tu sai um pouquinho assim da ação, assim, do básico, e tu desenvolve um pouquinho mais assim de roteiro e uma questão de aventura, fica muito mais interessante, na minha opinião, assim, de ler. E basicamente... É botar um pouco de tempero na receita básica do shonen de luta, né? Exatamente, e isso acaba acrescentando e deixando muito bom. São um anime, 12 episódios, e tem o mangá também, são 16. Ele na verdade, o mangá pelo que eu li, o mangá e o anime, os dois saíram juntos, né? Uhum. E eles são baseados numa light novel que infelizmente tá em hiato. Há muitos anos. E hiato é aquela história, né? Se vai voltar ou não é um mistério total. Assim como Hunter x Hunter tá em hiato eterno, é muito possível que nunca venha a história a ser concluída, infelizmente. Exatamente. Mas o material que tem é bem massa. Bem massa. Então tá. Vou mandar um mangá agora. E um mangá que eu tava lendo e que eu achei sensacional, me foi apresentado relativamente recente, e ele não é extremamente popular, talvez porque ele tem uma certa dificuldade em se posicionar, se ele é um shonen, se ele é um seinen ou alguma coisa. Ele acaba caindo meio no meio dessas classificações, mas chama Holy Land. É um mangá de porradaria, e é um mangá onde porradaria é o início, o meio e o fim de todos os problemas. Então, assim, é muito interessante, porque os primeiros capítulos, eles apresentam um personagem que sofria muito bullying na escola, coisa que é bem de shonen, né? Que é um personagem que sofria muito bullying na escola, mas um dia ele resolveu que ia ter que resistir, porque ele não estava conseguindo voltar para a escola, ele estava com muito medo, e um dia ele aprendeu a dar um soco bem dado. Tipo, ele treinou o suficiente para dar um soco bem dado. E os bullying de escola que brigavam com ele, eles não sabiam lutar, eles só eram, tipo, em grande número, e ele foi lá e bateu nos caras, pra eles pararem de encher o saco dele. O problema é que isso acaba se tornando meio que uma lenda urbana no local, tipo, na região onde os fliperamas ficam, que no Japão eu imagino que tem alguma associação com as gangues de adolescentes e gangues de colégio e tudo mais, que vão lá pra gazear a aula e tudo mais. E aí ele vai lá, né? Tipo, ele participa lá do meio, ele se insere nessa coisa, e ele acaba se transformando numa lenda de caçador de bullies, de coisa assim. E aí todo mundo quer brigar com ele pra se testar. Só que ele não quer brigar de início. Ele não quer, ele só queria se defender dos caras. Só que daí todo mundo começa a puxar a briga com ele, e ele se defende. Ele parou de apanhar quieto. E ele sabe dar um soco muito bom. Ele só sabe dar esse soco, ele só treinou esse soco durante não sei quanto tempo, mas ele sabe dar esse soco muito bem. Então quando ele acerta bem, os caras deitam. Só que daí começa a virar um redemoinho, que o personagem acaba sendo, tipo, engolido por esse universo da violência, assim. Os amigos dele que ele fez, mesmo que os amigos que não são marginais, assim, eles participam da zona lá dos fliperama e tudo mais,
e eles acabam, tipo, sofrendo, porque, tipo, querem prejudicar ele e acabam batendo nos amigos dele. Ele começa a ficar bravo, ele começa, tipo, ver que tipo, não existe, ou ele para de participar da área social onde ele estava e volta a se esconder, ou ele vai ter que ser forte o suficiente pra, tipo, ninguém querer se meter com ele. Então ele começa a treinar. E aí ele começa a virar porradeiro de verdade. E aí a história vai, tipo, seguindo, assim, ela vai escalando. De briga de rua pra eventualmente chegar um traficante que começa, tipo, a jogar o peso dele pra cima das outras pessoas. Daí eles batem no melhor amigo dele e, tipo, desmontam ele a pau, que ele teve que ficar no hospital não sei quantos dias, e o Piá ficou muito, muito furioso e saiu dando pau em todo mundo até que apontassem quem fez isso pra ele. Então, assim, é um negócio de escalação. Ele tem algumas características de shonen, que é treinar um pouco mais pra aprender algumas técnicas e tudo mais, pra dar mais porrada, mas ele é extremamente violento. Então ele literalmente desmonta os caras a pau de uma forma relativamente falando realista, porque pelo que eu entendi e pelo que aparece no mangá também, existem entre painéis notas do autor explicando os golpes que o personagem tá dando, como se porque o autor ele sabe, ele estudou artes marciais e ele tá aplicando isso no desenho e na história. Então ele explica por que a maioria das pessoas não gosta de dar chute, por causa de questão de balanço e tudo mais, e por que na briga de rua não tem muito esse negócio de tu não pode botar o dedo no olho das pessoas. E ele explica tudo isso, sabe? E acaba, tipo, tu acaba entendendo muito do que tá acontecendo de uma forma muito clara. A ação, ela acaba, tipo, ficando um negócio muito, muito claro na tua cabeça o que está acontecendo. Então é bem interessante também por causa disso, sabe? Porque ele não tem o recurso da animação, né? Porque é um mangá, pelo menos por enquanto ainda é só um mangá. Ele não tem o recurso da animação para demonstrar como é que cada ataque, cada coisa funciona, mas o fato dele conhecer os golpes e ter estudado artes marciais, ele consegue explicar o que está acontecendo de uma forma muito clara. E é muito interessante também por causa disso, sabe? Sim. Tipo, o que difere o que um lutador de judô faz contra um lutador de boxe, contra um lutador de kickboxing. Então é bem interessante também por esse sentido. E aí ele vai escalando toda a hierarquia de porradaria e é por aí que a história anda, assim. É relativamente violento o mangá, tem porradaria constante, mas os personagens são muito bem escritos, são carismáticos, tu entende o que eles fazem, por que eles fazem. Então, assim, é uma história bem escrita e eu torço para que um dia vire anime, porque as lutas seriam interessantes pra caramba. A minha, então, terceira sugestão virou anime recentemente. Recentemente não, acho que faz um ano ou dois, que é Tower of God, mangá coreano, que eu acompanhei desde do início. Logo. Aliás, é um web mangá, né? Isso, web mangá. E daí, acompanhei desde o início, tive o prazer de ler um mangá por mês durante muito tempo até ele desenrolar. Mas ele conta a história do Ban, um menino que, só para contextualizar, existe uma torre que quem chega no topo dela tem um desejo realizado, aí todo mundo quer entrar nessa torre, e a torre é mágica, lá dentro ela tem uma dimensão quase infinita, todo um negócio assim, ó, bem fantasioso. Existe o rei da torre que controla como é que funciona as burocracias. Existem guardiões, existem instrutores e várias outras, digamos assim, classes dentro da torre de pessoas, e nisso o Bam entra na torre atrás da amiga dele, e aí quando ele entra na torre ele se depara com a ideia de que assim, ó, pra te subir a torre, todo andar tu tem que fazer um teste.
E pra dar uma contextualizada, ele também é um shonen, para variar, né? Mas, de novo, assim como o que eu já comentei antes, ele é um shonen um pouquinho diferente, porque ele não tá muito assim, ó, como é que eu posso dizer assim, ó, ele tem essa questão dos amigos, da amizade, vamos crescer juntos, vamos treinar, mas ele tem aquele que a mais, que é aquele que assim do mistério, que é o quê? Eles têm diferentes tipos de provas para passar na torre. Conforme tu passa na prova, tu sobe um andar, daí obviamente, naturalmente os desafios vão ficando mais difíceis e eles têm que treinar. Mas a grande característica, eu acredito que seja assim, ó, os desdobramentos e, digamos assim, ó, o mistério conforme o Ban vai subindo sobre ele mesmo, sobre quem é que ele é, essa história. Porque ele encontra a amiga dele sem memória, né? Exatamente. E aí, tipo, como é que ele foi para lá, quem ele é, por que ele é diferente, por que tem... Logo no início tem um teste ali que as pessoas têm que ultrapassar uma barreira e as pessoas fazem um baita de um esforço para ultrapassar a barreira e o Ban passa caminhando assim, liso, assim, como se nada tivesse acontecido. E daí o desenrolar, assim, da história, ele é muito interessante porque tu vai... Também porque o Ban, outra parte do mistério é que o Ban, ele seria um irregular, né? Exatamente. Porque para entrar, para iniciar o caminho da torre, tu precisa passar por um teste. E o Ban não passa nesse teste, mas ele vai igual. Sim. Ele segue o caminho igual. Então é como se ele tivesse, tipo, trapaceado ou alguma coisa assim, para iniciar o progresso dele na torre. E parte do mistério é esse também, né? Por que ele conseguiu continuar a coisa sendo irregular. Sim. E aí a parte legal é que assim, ó, conforme vai desenrolando a história, vão aparecendo outros irregulares. E aí já fica previamente desenhado que os irregulares, além de... eles são problemáticos porque todos eles dentro da torre são muito poderosos, ou acabam se tornando muito poderosos dentro da torre e acabam ameaçando, principalmente, inclusive também, tipo, esse clero mais alto da torre. Uhum. A hierarquia alta da torre, né? Porque, como eu disse antes, existe um rei, existe toda uma sociedade que é construída com base nos poderes que a torre concede e tudo mais. E aí como ele é irregular, ele tá fora dessa... Tipo, pelo menos oficialmente, ele tá fora da hierarquia. Exatamente. E aí, são 3 temporadas. A primeira temporada, ela tem poucos episódios, deve ter no máximo ali os seus 100 e poucos episódios. 112, eu acho que eram. E aí, ela conta... o que eu gosto muito, assim, de ser um fã mesmo da série, é que a primeira temporada, ela te apresenta o Ban, aos amigos dele, como é que eles se estruturam para começar a subir a torre e tudo. Mas aí, conforme os desafios vão ficando mais difíceis, eles vão tendo que se separar, o Ban vai ter que, na verdade, assim, contar com outras pessoas. Às vezes eles têm que se juntar a pessoas que são inimigas deles para fazer os testes e passar e subir. Aí na segunda temporada tu tem uma reviravolta na história, porque ela tem um lapso de tempo ali que depois, mais na frente, ele vai contar o que aconteceu nesse lapso de tempo. E essas reviravoltas que vão acontecendo na história, assim, eu acho que são a grande questão. Porque ele não, por mais que ele seja um shounen assim, ele tem muito mais característica de aventura, onde eles vão indo em frente, eles vão descobrindo coisas e com o passar do tempo. Porque a própria torre é um mistério, né? Exatamente. E assim, tipo, praticamente agora na terceira temporada é que tu vai descobrindo quem é que é esse alto clero na torre, tu vai descobrindo essas questões de poderes e tu vai entendendo um pouquinho melhor. Mas assim, depois de um desenvolvimento muito grande. E é interessante o jeito que, claro, porque como não é serializado em revista japonesa, sim, é interessante que o autor, né? Ele consegue fazer temporadas para não precisar, tipo, ficar constantemente sendo queimado pelo processo das weeklies e tudo mais. E aí quando ele fechou um arco, ele consegue dar uma pausa, ele faz um hiato que dura um tempo específico de tempo, que tem tempo para voltar, e quando ele volta, ele continua o ritmo. Isso é muito mais saudável, na minha opinião, do que o que as weeklies acabam fazendo, porque, por exemplo, o
o Oda não tira férias há quanto tempo? Há alguns anos, talvez. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito mais saudável e isso acaba, pra mim, funciona pra me deixar um pouco mais confiante de que a história vai ter um fim. Exatamente. E que vai se concluir e vai ter um final bom e sólido, assim, porque não tá forçando nada em cima do autor. Então, dá tempo suficiente para ele escrever, dá tempo para ele repensar e remodelar quando ele precisa e tudo mais. E dá tempo pro cara descansar também, porque vida de mangaka no Japão é corrida para dizer o mínimo, né? O mínimo. Então eu gosto disso no jeito que ele é lançado, que é em temporadas. Ele iniciou a terceira temporada recentemente, né? Não, já tá na metade, acho, da terceira temporada. Já tá no mangá número 80 e poucos já. Ah, tá. Porque geralmente, assim, ó, as temporadas elas têm em torno de 120. A segunda acho que terminou por volta de 120, mais alguns quebrados, de 127, 128. Entendi. Mas é uma boa recomendação. Bom, minha próxima recomendação, então, vai ser a minha recomendação de anime. Vai ser Dororo, que é baseado num mangá de mesmo nome do querido Osamu Tezuka, que é, pra quem não sabe, é pai do... Tipo isso. Pai da animação moderna japonesa. E aí ele segue a premissa da história é que um lorde muito poderoso, para não perder guerras e não perder territórios e não perder força, ele faz um juramento com 42 demônios e ele promete o primogênito dele para esses demônios. Então, se vocês me derem o poder e se vocês me ajudarem em batalha e tudo mais, eu vou dar o meu primogênito para vocês. E a esposa dele já estava grávida, né? E aí ele fez esse pacto com esses demônios e, de fato, eles tomaram o primogênito dele. Só que o primogênito não morreu. Cada demônio ficou com uma entre 42 partes do corpo da criança, mas a criança sobreviveu. E aí a história segue esse personagem que depois que é resgatado por um monge cego, e ensina ele como a lidar com o fato dele ser um monge cego, como ele não tem, porque ele não tem olhos, ele não tem ouvidos, ele não sabe falar, sim, ele não consegue sentir cheiros, ele não tem pele, então assim ele é literalmente uma caveirinha, assim, ele é uma criança caveirinha. E aí ele é encontrado por um médico de guerra que faz prótese e tudo mais. Esse médico de guerra trata a criança com auxílio desse monge, e aí ele cresce e acaba virando um caçador de demônios, porque ele acaba aprendendo a sentir a aura demoníaca ao redor dele, a aura das pessoas e dos seres vivos ao redor dele, e ele vai caçar os demônios para se reconstruir, porque quando ele mata um demônio, a parte do corpo que aquele demônio tinha absorvido dele volta para ele. Então ele começa a caçar esses demônios. Ao longo do caminho ele encontra uma criança, um jovem ladrão de alma pura, que é o Dororo. E aí eles dois vão se aventurando e indo atrás das partes dos demônios que contém o resto do corpo do personagem. E é interessante assim porque, como muitas histórias do Tezuka, ela é comédica, mas ela é séria ao mesmo tempo. Então ela tem partes que são leves e que são engraçadas, e o relacionamento dos dois é interessante, engraçadinho e tudo mais. Mas é interessante também por causa que,
como tu tá lidando com sacrifício humano, demônios e tudo mais, tem bastante violência. O personagem principal, ele acaba virando uma máquina de matar, porque todo o caminho dele acaba se voltando para ele recuperar os coisas. Então ele tá o tempo inteiro em meio a demônios e espíritos malignos que caçando eles para ver onde é que estão as partes do corpo dele. É um anime que tem 23 ou 24 episódios, agora não me lembro exatamente. Ele é de duas seasons de publicação, mas a animação é excelente, por causa que já é um remake já é o segundo anime que foi feito com base na história. O primeiro é da década de 80, se não me engano. Mas esse mais recente, ele é um primor de animação. A história é muito boa, por causa que o Tezuka é um excelente storyteller. Ele é um excelente escritor e vale cada segundo de tela de quem estiver assistindo, porque é realmente uma excelente história, um excelente anime. A minha, então, última sugestão também virou anime recentemente, acho que faz 1 ou 2 anos, que é o Darwin's Game, que também tive o prazer de ler desde o início, logo quando ele saiu. Ele ainda tá saindo, né? Exatamente, tá em produção. Que, ironicamente, também é um shonen. Mas assim, assim como os outros shonens que eu trouxe aqui, eles sempre têm uma questão assim por trás, assim. Por exemplo, que na verdade conta a história de um adolescente que ele recebe no celular dele um aplicativo de jogo, daí quando ele clica, ele entra num modo Battleground, que na verdade ele meio que cai de paraquedas, exatamente, né? Porque ele recebe uma mensagem de um amigo dele de escola pedindo ajuda, e quando ele abre, ele é inserido nesse mundo meio que sem querer, assim. E aí, qual é que mais ou menos ficou o rolê? Ele ganha um poder, né? Que daí o poder dele é, teoricamente falando, fabricar coisas que ele já viu, que ele já pegou. Que ele já encostou nas mãos dele. Mas isso é um poder que ele vai desenvolvendo com o tempo. Mas aí, logo na primeira sessão, ele se depara com um cara que tem o poder de ficar invisível. E aí... ele tem o costume de matar de caçar. Exatamente. Quem é novato no jogo, porque é mais fácil, né? Exatamente. E aí, pra te vencer no jogo, tu tem que ou incapacitar, ou matar, ou fugir daquela zona fugir da área de combate. Exatamente. E ele, na verdade, o personagem principal dá sorte que no primeiro combate dele o cara é atropelado, né? Já era, né? E aí, nisso vai desenvolvendo assim, a história dele, que ela começa com uma história um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais traumática, nem parece um pouquinho assim com um shounen assim. E aí até que com o passar do tempo vão se apresentando eventos, e nesses eventos acabam reunindo uma pá grande de jogadores. Porque apesar do jogo ser tipo ilegal e coisa, ele é muito jogado. Ele é tipo entre as gangues jogam. Exatamente. E tudo mais, porque ele dá bastante grana, né? Exatamente, e daí tu vai ganhando pontos, e com esses pontos tu pode fazer coisas dentro do jogo. E aí, logo no primeiro evento, o personagem principal ele acaba já encontrando amigos, fazendo amigos. E o legal assim é que, tirando uma menininha loira que tem o poder de controlar correntes, que me parece muito com um Cavaleiro do Zodíaco, por sinal. Ele tem uns amigos assim com uns poderes muito ruins, assim, tipo, uns poder meio nóis. Exatamente, tipo, tem o poder de saber se você está mentindo. Em combate não ajuda absolutamente nada, mas tudo bem, vida que segue. E aí ele e os amigos... É por isso que também que esse amigo acaba tendo que se vestir com colete à prova de balas, máscara, capacete e tudo mais, porque o poder dele não é o dos mais úteis em combate. Sendo que nós estamos falando de um jogo de um jogo de combate. E aí, com o passar do tempo, obviamente, eles vão treinando, vão se aperfeiçoando, daí eles vão descobrindo como funciona o jogo. E aí até depois da metade começa a rolar meio que um negócio meio isekai, que eles começam a ser transportados para os eventos, para ilhas, para outros lugares.
E a grande, na minha opinião, assim, a grande sacada é que, além de ter, tipo assim, essa questão de personagens com poderes absurdos, tu tem o quê? Tu tem sempre a questão de, tipo, os eventos, os objetivos de cada personagem, a questão de desenvolvimento de personagem dentro do... Outra coisa que também, só fazendo um adendo, eu gosto que o fato que a polícia não fica coçando o saco enquanto as coisas acontecem. Exatamente. Tipo, a polícia descobre que tem coisa estranha acontecendo e vai atrás. Eles não ficam tipo, que misterioso, o que será que é? Não, eles vão, investigam, eles tentam participar do jogo, Exatamente. inclusive. Então, assim, é legal por causa disso. Existe esse ponto de realismo que, tipo, a polícia não tá ali só pra bonito, só pra, tipo, existir dentro da realidade. Não, eles literalmente estão fazendo o trabalho deles, investigando, querendo saber quem que tá mandando nesse jogo, quem que tá... Isso é muito legal do mangá também. O que só ia tecer, assim, tipo, que ele começa na minha cabeça, assim, ó, parecido com um seinen, assim, com essa questão de combate, tiro, periculosidade, a galera usa arma, é trocação de tiro franco. Porrada e bomba. Exatamente. Só que daí, depois de um certo período ali, eu percebo, assim, ó, que isso já não faz mais tanta diferença, assim, ó. O mangá, ele cai um pouquinho, assim, tipo assim, ó, ele começa um pouquinho com a questão tática deles e tem que se preparar, aprender a atirar, usar granadas e tudo. E depois ali da metade ele fica assim, tipo assim, ó, não, eu tenho meus poderes e eu me viro com ele, mesmo que o teu poder seja um poder cagado. Ele dá uma caída assim, mas mesmo assim, ó, ele teve até uma adaptação pra anime que eu acabei, pra ser bem sincero, não acompanhando, porque eu tive um pouquinho, me desapontei com a animação. Eu achei a animação assim, ó, relativamente fraca. Porque o desenho é bem bonito. Exatamente. O desenho do mangá. Porque assim, ó, o que eu me refiro, assim, ó, como tu já salientou em outros mangás, eu vou pegar exemplo assim de mangás de luta, por exemplo, o Ippo, o Ashura, que é o Kengan. Quando tem a luta dentro do mangá, se o autor tem noção de luta, como tu já comentou também, tu consegue entender o que está acontecendo na ação dentro do mangá e isso não te incomoda. Porque o personagem, o autor, ele vai dar um traço, assim, ó, que tu entende, assim, tipo assim, ó, de onde é que tá vindo aquele soco, pra onde é que ele tá indo, onde é que ele tá acertando. E aí, quando tu cai, assim, ó, na animação mesmo, pra te fazer uma animação de luta, principalmente assim no início do mangá, onde ele é muito frenético, onde os caras literalmente assim, trocação de tiro exatamente, e aí o mangá ele consegue até passar essa sensação de urgência, assim, tipo assim, que o personagem principal tá em perigo o tempo inteiro, é tiro, e ele retribui com tiro, e aí tu cai na animação do anime, assim, e daí não fica assim, tipo assim, fica parecendo quase uma animação, um filme de cop dos anos 90, assim, ó, onde os caras tiram, tu nem sabe onde é que a bala tá indo, onde é que ela parou, se ela tá passando perto. Então ela não me passou muito essa sensação de urgência. Obviamente que é difícil tu construir um anime de ação como o Shingeki no Kyojin, que tu tem tu tem o desenho todo, assim, acho que e tu também tem a verba, né? Porque querendo ou não, isso acaba sempre caindo pra questão do quanto de verba os estúdios vão ter. Exatamente. Se tu vai com um Jace Staff da vida com 2 milhões, sei lá, 2 milhões de dólares por episódio, vai ser um primor. Exatamente. Mas nem todo mundo consegue isso, né? Então acaba que eles devem ter, tipo, ou ter que rushar, ou deve ter sido relegado para um estúdio secundário e tudo mais. Então, infelizmente, são os problemas da produção, né? Não é à toa que toda vez que começa uma temporada, existem os animes que a gente sabe que vai ter animação melhor porque eles são mais carro-chefe. Exatamente. Que a gente já ouve falar de muito antes e que a produção já tem uma notoriedade um pouco maior em comparação com mangás e animes que são mais secundários, que são ou para promover uma cidade. Exatamente. Porque tem... faz pouco tempo que tinha um anime que era promover o turismo de uma cidade lá no Japão. Então, assim, dependendo de como é essa alocação de verba, de tempo e
e de produção, vai acabar saindo uma coisa ou outra, né? E infelizmente Darwin's Game não é o mangá-chefe da revista mais popular do Japão. Exatamente. Ela é de uma revista um pouco menor, apesar de ser uma história realmente boa, eu concordo contigo, ela é de uma revista um pouco menor, ela não é o carro-chefe, então acaba que, tipo, se tornou anime, já é bastante impressionante. Exatamente. Porque teria tudo contra ela, né? Então tá, minha última recomendação, então, de mangá vai ficar com Inuyashiki, que é do mesmo autor de Gantz. Pra quem conhece, é um mangá e um anime relativamente famoso, mas Inuyashiki é uma obra onde a gente acompanha a vida de um senhor de idade de 50 e poucos anos que tem cara de 70. Exatamente. Que ele se vê descontente com a sua própria vida, deprimido, e porque a esposa dele não quer saber dele, os filhos dele têm vergonha dele, todos os esforços que ele faz, ele se sente menosprezado e não as pessoas não são agradecidas. E aí ele recentemente se aposentou, e aí um dia ele acaba encontrando um cachorro, e esse cachorro acaba virando o melhor amigo da vida dele. E num dia, quando ele leva esse cachorro para passear numa noite, ele tá num parque. Ele tá num parque pensando sobre como a vida dele é uma merda e tudo mais, e ele é atingido por uma luz extremamente forte, e ele acorda no dia seguinte nesse parque. Porém, em seguida, ele descobre que essa luz alterou ele. Ele deixa de ser quem ele pensou que ele era, um humano, e passa a ser um robô de alta capacidade de destruição. Mega máquina de combate. De destruição, combate e tudo mais. Então ele acaba se tornando um robô, e ele entra em crise psicológica por causa disso, porque como assim eu não sou mais um ser humano, quem sou eu? Ele tem essa crise existencial, apesar do cachorro ficar com medo de início dele e tudo mais, porque ele já não cheira mais como um ser humano e tudo mais. Ele acaba decidindo que ele vai virar um super-herói, que ele vai usar isso para proteger as pessoas e assim provar que a existência dele vale alguma coisa, entendeu? E aí ele começa a ajudar pessoas que estão sendo assaltadas. Ele tem capacidade de curar câncer das pessoas, então ele vai no hospital e faz a limpa na ala de câncer. Exatamente. E tanto que começa a virar no noticiário, o anjo de não sei aonde que salvou todas as pessoas da ala de câncer e tudo mais. Porém, ele não foi o único a ser atingido pela luz naquele fadado anoitecer. Tinha um outro sujeito lá, que é um estudante de ensino médio, que acaba virando um robô também de combate, de alta especialidade de combate, que nem ele. Porém, ele acaba virando um psicopata total, sem mais nenhum resquícios de humanidade. Assim. Ele deixa de ter resquícios de humanidade. Ele existe para se satisfazer como ele quiser. Assim, ele rouba o que ele quiser, ele bate em quem ele quiser, porque ele é literalmente a máquina mais mortal que existe no mundo e por aí, entendeu? Ele acha que, por sinal, ele é a única. Ele também ele acha que ele é a única pessoa que tem esses poderes, né? E ele acaba, fazendo e acontecendo, batendo em quem ele quer bater, invadindo casa, matando a família pra dormir no quarto dele, sei lá, coisa desse tipo. E aí, o velho, que se chama Inuyashiki, ele decide que ele tem que parar o coisa. E aí entra o conflito principal, que é do Inuyashiki contra esse jovem de 17, 18 anos. Que não faz diferença, já que os dois têm... Que os dois são imortais máquinas mortíferas. E aí existe esse conflito agora entre... Ele decide que ele é responsável, porque ele é o único
que ele entende que ele é o único com a capacidade de deter esse cara, por causa que o outro cara também é uma máquina e, tipo, ele já sabe que, tipo, se mandar o exército pra cima dele, ele vai acabar avassalando todo mundo, de tão forte que o cara é. E é muito interessante, assim, acompanhar um senhorzinho de 50 e poucos anos de idade, que literalmente parece ter mais idade, porque Exatamente. ele é surrado pra caralho pela vida. E aí ele, tipo, virando o herói que ele quer ser, assim, é bem, bem massa. É uma história interessantíssima e recomendo muito. A animação, principalmente, eu acho que da luta dos dois no final. Eu não vi o anime. O anime, principalmente na luta final, conforme eles vão voando pela cidade e se disparando mísseis teleguiados, eu gosto bastante, assim, no anime que ele tem uma questão da paleta de cores, por exemplo, assim, ó, o adolescente é azul e ele é vermelho. E aí, tipo assim, ó, eles vão as luzes vão, a luz azul, a luz vermelha, vão voando assim por meio dos prédios, e daí saem umas luzes menores deles que tu sabe que são os foguetes deles, e eles vão voando assim. E tem algumas cenas assim bem parecidas com o Shingeki no Kyojin, onde eles vão voando um atrás do outro, assim, tipo, em perseguição aérea, assim, tipo assim, naquela animação fluida e continuada, que é muito legal, assim, de tudo. Eu não cheguei a olhar o mangá, o anime, mas o mangá, ele é desenhado com um primor sensacional. O cara tem extremo conhecimento de anatomia, perspectiva. O autor é um artista foda, assim. Então, não deixa a desejar também o mangá, quem quiser ler o mangá antes de ver o anime. Mas, assim, ó, a história é muito massa. É uma história diferente, porque o personagem, ele já pela natureza de ser um cara velho, judiado pela vida, já é diferente, já te pega no contraponto, assim. É bem maneiro e é uma recomendação que eu dou, assim, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Então, essas foram as nossas recomendações. Deixa aqui nos comentários quais dessas recomendações, se você já viu alguma delas. Já viu alguma, ou se tem alguma que você acha que é desconhecida e também quer recomendar, a gente sempre aceita. Exatamente. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e até a próxima. Até mais.